a sua oferta no gasofilácio, pode fazer isso. O Senhor te abençoe e te prospere. A bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe, Deus te guarde. O Senhor multiplique sobre ele. O Senhor multiplique as bênçãos do teu celeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Meus irmãos, eu sei que hoje é feriado. Fica à vontade, pode depositar, não tem problema. Muitos irmãos estão viajando, outros realmente seguem. Vou tirar o dia para ficar em casa. E a grande maioria, né? E os poucos que seguem, eu vou para a igreja. Esta decisão de estar aqui é uma decisão sábia da sua parte. E eu espero que Deus venha nos agraciar nessa noite com a sua santa e bendita palavra e possamos sair daqui revestidos, cheios do Espírito Santo. Eu te convido a ver sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu amo você, Rogério. E não quero nada, tá? Não estou querendo nada. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 2, versículos número 12. Eu quero pegar nessa noite, justificando aos irmãos que estão aqui. Os irmãos estão percebendo que aos domingos estou ficando bastante fora, né? Os últimos domingos tenho ficado fora, ausente. Eu estou pregando nas nossas igrejas, enfim, em Diadema, nas igrejas que compõem o ABC, né? E também pregando em outras igrejas do nosso ministério, em aniversários e daí por diante. Então, peço que os irmãos não se desviem, até que vocês estão aqui por minha causa, vocês estão aqui por causa de Jesus. Mas não deixe de vir na igreja quando o pastor não estiver. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, quero estar lendo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Senhor Deus, eu oro pedindo a sua bênção, pedindo que o Senhor venha usar a minha vida, apesar, Senhor, das minhas fraquezas, apesar dos meus conflitos, apesar das minhas dificuldades, apesar dos meus muitos pecados. Peço que o Senhor, por favor, manifeste a sua misericórdia e através de mim fale com os meus irmãos, com as minhas irmãs, Senhor. Que sejamos todos alvo da sua palavra e sejamos todos tocados por ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja. Em nome de Jesus, fala com todos que aqui estão. Santo Espírito, encha-nos, trabalhe em nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre a graça e o Espírito Santo. Esse tema é um tema longo,
frase seja curta, o tema é muito longo. É longo e difícil falar sobre graça e falar sobre o Espírito Santo em uma abordagem de 30, 40 minutos no máximo. Eu quero então nessa noite pensar com os irmãos nesse texto e a partir deste tema entendermos graça e entendermos a ação do Espírito Santo em relação ao que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no livro de Coríntios. O apóstolo Paulo, ele está nessa cidade e me parece que a situação de Paulo é uma situação muito desanimadora. Desanimadora porque ele havia estado anteriormente em 3 cidades, em Filipos, em Tessalônica, em Bereia. E nessas 3 cidades o apóstolo Paulo foi desanimado porque a maioria, a massa, acabou esmagando a sua disposição ou impedindo a sua posição, esmagando a sua empolgação. E assim os judeus, os fariseus, os religiosos, eles se voltaram contra a mensagem do apóstolo e ele se viu nesses momentos tendo que sair da cidade de Filipos, de Tessalônica e da Bereia. E aí acontece que Paulo vai parar na cidade de Corinto e aí ele continua o seu ofício, pregando a palavra, falando do Evangelho, falando de Jesus Cristo. Só que de novo ele vai se sentir perseguido, e não era uma emoção causada por palavras rudes, mas era realmente uma perseguição. Ele ensinando nas sinagogas, ele ensinando em lugares para a religião, ele tem que sair desses lugares porque as pessoas de novo começam ali a rejeitar a sua mensagem. Mas o esforço do apóstolo Paulo em transmitir Cristo levou à conversão de um homem que se tornou significante naquele período. Um homem que a sua conversão foi de grande importância para a história da igreja. Um homem chamado Crispo, que era um dos principais da sinagoga, e ele juntamente com toda a sua família se convertem ao Evangelho. E ali Paulo então vai dar um início a uma grande pregação, e durante longos 18 meses ele vai ficar na cidade de Corinto pregando dia após dia, semana após semana, a mensagem de Jesus. E no capítulo 2, pregando para esta igreja, estes homens que enfrentavam diversos problemas em diversas áreas, a igreja de Corinto, ela era de fato uma igreja com muitos problemas. Mas no capítulo 2, Paulo tem um objetivo de falar com estes homens, e ele vai escrever a eles apresentando uma revelação. E vai dizer no capítulo 2, o tema central do capítulo 2 aos Coríntios é que o Evangelho não é a consequência da sabedoria humana, e sim o poder de Deus. O apóstolo Paulo vai trazer uma abordagem revelando que o Evangelho ele não é constituído, baseado em sabedoria humana, mas o Evangelho ele é o poder de Deus. E no versículo 12 que nós lemos, e quero ler de novo, Paulo vai dizer assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
gratuitamente. O que o apóstolo Paulo está, em poucas palavras, dizendo, ele está nos fazendo pensar que, se existe um espírito do mundo, significa então que o ser humano não é tão espontâneo ou livre como ele diz ser. Se você ler novamente o texto de Coríntios 2,12, o texto de Paulo vai dizer que, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. O Espírito do mundo. Essa ideia de Paulo, ele está dizendo que os homens, com suas vontades e as suas inclinações, elas são conduzidas por uma mesma essência. Ou seja, eu, Fernando, tenho uma característica. Eu, Fernando, tenho um grande formato. Amém ou não, amém? Não tem? Eu, Fernando, tenho um formato. Porém, as minhas características, pelo fato de eu estar no mundo, sem Cristo, eu possuo uma mesma essência que o Joaquim, o Alfredo, sei lá quem quer que seja, o YZ, possui, que não está em Cristo também. A minha essência, o Espírito que está no mundo, é o mesmo Espírito que domina o meu coração, que domina o coração do Y, do Z, que não está em Cristo, do indivíduo que não se encheu de Cristo, do indivíduo que não se encheu de Deus. Paulo vai dizer que existe lá no mundo alguém que domina, alguém que produz uma essência, alguém que dita regras, alguém que inspira, alguém que induz, alguém que sopra no ouvido intenções, desejos e faz com que o indivíduo tenha práticas que na essência tudo se parece, que na essência todos se parecem, porque existe um Espírito no mundo. Só que esse Espírito que está no mundo não se trata do Espírito Santo. Se o mundo então tem um Espírito, ele possui uma essência, o homem recebe diretamente influências em seus ideais, em sua vida, impondo as suas tendências. O espírito do mundo faz com que os homens enxerguem a vida a partir de uma visão do mundo. Mas Paulo está dizendo que nós não temos o Espírito do mundo. Se você prestar atenção no versículo, ele começa dizendo que, ora, nós não temos o Espírito do mundo. Ora, nós não possuímos a essência do mundo. Estes são aqueles que Paulo está se referindo, que foram alcançados pela graça e convencidos pelo Espírito Santo de seus pecados. Esses que não possuem o Espírito do mundo são aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Convencidos do quê? De sua real situação. Convencidos do quê? De sua real posição. Convencidos do quê? Do seu futuro, do seu presente, da sua existência, do porquê da sua existência. E Paulo então está aqui dizendo aos cristãos de Corinto
continuar no versículo 13 dessa exploração, dizendo assim: disso também falamos, todos vocês aí, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo, ele está entendendo que estas palavras, elas estavam encharcadas da influência do Espírito Santo. O Espírito Santo estava nele, o Espírito Santo tinha tirado ele do mundo, tinha convencido ele do pecado. Só que agora ele está dizendo: nós que fomos alcançados pela graça, nós que fomos convencidos do pecado, da justiça e do nosso juízo, nós não somos como eles, que têm uma essência que não é a essência de Deus, não é a essência do céu, mas é a essência dessa terra, dessa vida. Nós não temos o Espírito do mundo, nós não temos o Espírito deste mundo. Mas quem é Bibi, Beatriz? Ou o que é esse Espírito do mundo? Eu estou falando do pecado, eu estou falando do diabo, eu estou falando das paixões dessa vida. Preste atenção como que está esse mundo, gente. Preste atenção no espírito que rege esse mundo. Preste atenção nas influências que regem, que determinam as coisas deste mundo. Não é o Espírito de Cristo, não é o Espírito da partilha, não é o Espírito da comunhão, não é o Espírito que faz o ser humano se tornar mais humano, mas é o Espírito do egoísmo, é o Espírito de eu ganhar tudo a qualquer custo, é o Espírito de eu pisar em todos, não importando as consequências do que eu vou fazer. Os irmãos trabalham, os irmãos vivem no dia a dia, vocês convivem com N pessoas diariamente, e pelo amor de Deus, que espírito que é esse que governa esse mundo? O mundo é influenciado diretamente pelo pecado. E me parece, falando do século 21, uma das influências que é percebida com muita clareza se chama compulsão. O ser humano se tornou compulsivo. O ser humano se tornou alguém que a qualquer custo quer ganhar tudo ou quer ter tudo. Estava lendo sobre essa questão e comecei a pensar que ou você é um indivíduo compulsivo ou você é influenciado pela compulsão. Vou dar um exemplo, Tiago. Lá no seu trabalho, ou você não é uma pessoa compulsiva. Compulsivo é aquele que quer e deseja aquilo a qualquer preço. Mas no teu trabalho, o teu chefe é compulsivo, por exemplo. E ele quer porque ele quer ficar multimilionário. E você se torna escravo da sua compulsão. Porque você tem que trabalhar cada vez mais e mais para atender a compulsão dele. Não é assim que acontece? Primeira semana, bateu as metas? Bateu as metas? Quer ser 100%? Quer ser 100%? Isso o quê? Você não tem a compulsão, mas alguém por trás tem esse espírito que te leva a entrar no giro daquele espírito compulsivo.
Tenho uma triste notícia para te dar. Você não bateu as suas metas no mês passado. Você foi o melhor funcionário nos últimos 24 meses. Mas a gente precisa de alguém que bata as metas todos os meses. Você está demitido. Você não atendeu a necessidade do fulano. Não é assim que acontece, claro, né, gente? Mas estou dando só um exemplo. Mas percebe que o mundo tem um desejo extremo. E quem está envolvido nesse desejo? Você. Eu. Não é assim, Val? Não é assim, Val? A gente fica nessa roda, Rogerinho. E todo mundo querendo ganhar tudo, ganhar tudo, ganhar tudo. E a gente está dizendo assim, mas Deus, eu só quero meu pão de cada dia. Só que eu entro no movimento do espírito desse mundo. E quando eu vou perceber, a minha alma foi abocanhada por um pouco dessa compulsão, por um pouco desse desejo de ter as coisas, de conquistar as coisas. Não é suficiente só ter o que é necessário. Não é suficiente só ter aquilo que de repente eu vou poder fazer bem, que aquilo está perto de mim. Eu quero ter muito mais para poder mostrar para os outros e pisar nos outros. Às vezes acontece isso. O que é isso? É o espírito deste mundo agindo Marileia em nós. Agindo em nós. Porque aqui que mexe aqueles contratos todos lá na tua empresa. Entra, sai, entra um, sai outro, entra um, sai outro. É o que queremos ganhar com isso. E a gente está onde? No meio de isso. Queremos estar? Não! Mas isso só nos dá a entender que o espírito desse mundo não é o espírito de Deus. O espírito deste mundo não é o espírito de Cristo. O espírito deste mundo não é aquele que age no interior do homem. A gente custa entender essas coisas. Mas talvez você se pergunte, Pastor Fernando, eu consigo ver isso no mundo. Eu consigo ver um pai que bate no filho, motivado pelo ódio, e entender que isso é o espírito do mundo, que é o pecado, que é a influência de Satanás. Pastor Fernando, eu consigo olhar para um homem torturando uma mulher, que nem um vídeo que apareceu na televisão esses dias, no Rio de Janeiro, um traficante, pegou uma mulher apaulada e o outro gravando tudo aquilo, e batia na mulher como se batia num saco de qualquer coisa. Eu consigo entender, pastor, que isso é o espírito do mundo. O espírito do mundo é cruel. O espírito do mundo faz os homens realizarem atrocidades. Mas como eu consigo vencer esse espírito que está no mundo? A primeira coisa é saber que o seu conhecimento humano, a sua força, o seu esforço não é capaz de te livrar da ação do diabo, da maldade, desse espírito do mundo. A tua sabedoria não vale absolutamente nada, William. A nossa teologia, a minha teologia, a escola que vocês estão fazendo, Denilson, Priscila, Anderson, isso é esterco. Isso é esterco. Você não consegue vencer pela sabedoria humana. Paulo disse no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9: o Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. E a graça que nos foi dada
em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Pastor, o que eu preciso fazer para estar livre do espírito deste mundo? Você? Nada. Quem já fez foi Cristo. Quem já fez foi Deus, derramando sobre você a sua eterna graça. A graça é sobre você. A graça é sobre você. A graça, eu vou dizer mais ainda, está sobre todos os homens. A graça atua desde o Gênesis. Por mais estranho que pareça dizer isso, mas a graça de Deus se manifesta desde a criação do homem, a queda do homem, a restauração do homem, a construção do templo, a construção de um governo, Deus levantando uma tribo, Deus separando homens, Deus elegendo pessoas. Isso chama-se graça. Isso é graça. Desde o início do mundo, Deus opera a sua graça. Deus manifesta a sua graça. Em meio à lei existia graça. No sacrifício de Cristo, quando Ele apresenta uma nova lei, Ele apresenta graça. Tudo é graça. Todas as coisas são graça. Deus te perdoa, é por causa da graça. O Senhor te restaura, é por causa da graça. A sua vida é reconstruída, é por causa da graça. As suas considerações sobre o mundo, sobre a existência, são revistas, é por causa da graça. Você se aproxima de pessoas e consegue sentir o amor, é por causa da graça. Tudo é a graça. Aleluia. Tudo é graça. Todas as coisas são a graça. Paulo está dizendo isso. Nós não temos o espírito deste mundo. Nós recebemos a graça e entendemos os nossos pecados pela relação que o Espírito Santo nos proporcionou com Deus. Ele nos levou ao entendimento dos nossos pecados. O Espírito Santo nos levou a olhar para dentro de nós e enxergarmos os nossos crimes. Ou seja, você pode vencer sim, pela graça que foi e que é manifestada a nós dia após dia. Por que é que você pode vencer? Por que é que eu posso vencer? Porque a graça provê a sua justificação. Você estava condenado, André, por mais sábia que você seja, por mais capaz que você seja, Zrilda, por mais capaz que você seja, todos nós aqui estávamos condenados, mas a graça provê a minha e a sua justificação. Sabe o que é isso? Deus olha para nós, mas quando Ele percebe, enxerga os nossos pecados, e nós nos arrependemos desses pecados, é como se Cristo se colocasse sobre nós, dizendo: olha, Pai, antes de enxergar os pecados dele, me perceba, porque o meu sacrifício é por ele, a minha morte é por ele, o meu sacrifício justifica, a condenação que estava sobre ele não está mais, a minha graça é sobre ele. Romanos 3, versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça provê justificação. Por quê? Porque essa graça provê a nossa capacitação. Capacitação para quê? Para operar coisas? Não. Capacitação para nós vivermos em direção ao mundo celestial, a nova Jerusalém, a glória eterna. Colossenses capítulo 1, versículo 29, Paulo de novo vai dizer: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível
segundo a sua eficácia, a graça que opera eficientemente em mim. A graça te capacita, a graça provê, dispõe a você uma nova posição neste mundo. A graça provê a você uma nova disposição neste mundo. Sem o reconhecimento de Cristo, nós estamos entregues ao espírito deste mundo. Entregues ao espírito deste mundo, nós estamos vazios de Deus, porque somos influenciados por uma essência que não é a essência de Deus. Quando nós nos aproximamos do Cristo, reconhecendo os nossos pecados, a graça nos provê uma nova posição. Que posição que é essa? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 vai dizer: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus proveu a você uma nova posição. Você estava condenado, mas na graça você passou a ser nação santa, sacerdócio real. Você foi edificado pedra viva. A graça provê a você uma nova herança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. A graça provê a você uma nova herança. Pastor, como assim uma nova herança? Se você é influenciado pela essência desse mundo, se você agia baseado nos conceitos deste mundo, do pecado, do diabo, o salário que competia a você, o teu pagamento era a morte, a tua herança é a morte eterna. Mas com a manifestação da graça, com a manifestação do Cristo, a sua herança está reservada nos céus. Ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível. Esta é a sua herança. Mas talvez você diga: pastor, não é um milagre então? Não é a teologia? Não é o fogo? Não é o tradicionalismo que me liberta do espírito desse mundo? Que te liberta, como eu disse, a ação da graça em sua vida. Martin Wade, um teólogo, comentarista bíblico, ele disse assim, preste atenção nisso: a graça levará um homem para o céu sem operar milagres, mas a operação de milagres jamais levará um homem ao céu sem a graça. Quando Jesus fala a Paulo, e a graça te basta, Jesus estava fazendo Paulo compreender que por meio dela
tudo que estava reservado no mundo espiritual poderia ser sentido e vivido pelo homem, a partir de Cristo, independente das suas fraquezas, independente das suas dificuldades. Por isso que ele disse: olha, nós não temos recebido o Espírito deste mundo. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida? Você recebeu Cristo como teu Senhor na sua vida? Se você recebeu Ele, você está nesse mundo. Você convive com pessoas que têm tal influência, mas o que está em você é o que vem de Deus. É o que vem de Deus. É o que vem de Deus. Eu poderia dizer aqui, encerrando essa reflexão: ora, todos nós. Ora, você, Vinícius. Ora, você, Solane. Ora, todos nós que estamos aqui nesta noite. Você, Rosi. Já. Você, Titia. Você não recebeu o Espírito deste mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É isso que te faz ser melhor, Rogério, dia após dia. É isso que te faz, Bruno, ter o desejo. É isso que te faz, Márcia, ter o desejo de melhorar a vida. É porque você sente a graça de Deus atuando em você. Entendendo a graça, você vai entender que tudo que você é, João, tudo que você faz, a sua respiração é um favor de Deus. A sua vida é um favor. E como é que eu pago um favor? De que forma eu pago um favor? Se a vida é um favor, graça significa favor imerecido. Se a vida é um favor, como eu posso te pagar esse favor? Eu não estou falando do favor de você ter me emprestado R$5 para comer uma coxinha. Gordo é uma coisa, né? Por que a coxinha, Anderson? Que espírito que está nesse mundo? Eu não estou falando desse favor não, meu amigo. Qual é teu nome? Esqueci. Vinícius, não estou falando desse favor não, Vinícius. Não é o favor de 5 contos que você emprestou para o Tiago, não. Não é esse favor não, cara. Eu esqueci o nome, o teu nome, lá no fundo. É muito difícil, irmão, muito difícil. Graças brincadeira. Gostou dessa? Augusto está dizendo assim: não acredito que ele fez isso. Você não te falo nada. Não foi um favor não, gente. Não foi um favor que alguém te fez, André. Manda risada, que sempre foi legal essa. Eu estou falando da tua vida. É um favor que envolve a tua vida. Se você pensar na graça, você vai pensar que diante de você, sem a graça, só existia uma possibilidade. Qual a possibilidade? Qual a possibilidade? Morte. Fica comigo, morte. 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 A única possibilidade é a morte. Se eu pensar então que a graça, sem a graça, a única possibilidade é a morte, eu vou pensar na vida a partir da morte.
tombar nessa vida, automaticamente os seus olhos se abrem numa nova vida. Automaticamente, João, se o nosso corpo tombar, automaticamente, se os nossos olhos se fecharem, Solânia, nessa vida, automaticamente os nossos olhos vão se abrir em uma outra vida, em uma outra dimensão, em um outro projeto. Aquilo que está por trás da cruz, aquilo que está por trás da cruz. E que projeto é esse que está por trás da cruz? É o projeto da vida. Mas que tipo de vida que é essa? É uma vida eterna, é uma vida constante, é uma vida profunda, é uma vida que se resume na totalidade de Deus. E o que é isso? No infinito. Meus irmãos, a graça alcançou vocês para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Pensa nisso um pouquinho. Ixi, irmão, podemos falar tanta coisa, tanta coisa. Mas pensa nisso um pouquinho. Pensa de onde Deus te tirou. Pensa no que Deus fez com você. Né? Pensamos nisso. Pensa no que você era, Denilson, quando você andava por este bairro aqui, Ribeirão Pires, Jardim das Nelas. Pensa. Isso é graça. Pensa quando você usava aquele cabelo roxo. Aquilo é uma desgraça. Pensa nisso. Pensa, João. Até outro dia você dizia para mim, não sei se você se recorda: ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Pensa nisso, Miriam. Conheço pouco da tua vida, mas o que seria de você sem a graça? Sem a graça, sem a graça, Evangelho. O que seria de mim sem a graça? Sem o Cristo? O que seria de nós sem a graça? O que seria de mim sem o perdão? Eu fico imaginando uma pessoa que convive com a realidade de ter transgredido contra o Pai, e saber que o Pai se foi e não pode devolver a ele o perdão, e essa pessoa vai definhar até o dia de sua morte, porque ela não sentiu o perdão do Pai. Mas nós, como filhos de Deus, temos alguém que é vivo, morreu, mas ressuscitou, para não ouvir de nós apenas: Pai, me perdoa, mas alguém dizendo: eu te capacito para você ter condições de pedir perdão para mim. Eu te fortaleço. Você não pede perdão
Se você pode adorar o Senhor, adore. Feche seus olhos e diga: Senhor, obrigado por este grande amor. Por este grande amor, obrigado. Obrigado por este grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça e se graça, mas tenha uma vida e a tenha para toda a eternidade. Isso é graça! Isso é graça, isso é graça. Isso é graça, meus irmãos, isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Se você puder oferecer uma canção de adoração, um momento de adoração, nós vamos encerrar o culto. Faça isso, por favor. 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 Faça isso. Faça isso, por favor. Esse é o momento que você pode ser grato ao Senhor. Quando eu percebo que a cada vacilada que eu dou, a cada pecado que eu cometo, a cada erro que eu cometo, eu não tenho do meu lado um tirano, eu não tenho do meu lado um ser cruel, eu não tenho do meu lado um homem para indicar o dedo e dizer: você pecou. Mas eu tenho do meu lado um Deus que está pronto para ouvir as minhas palavras, e essas palavras que Ele gostaria e quer ouvir sempre me perdoa, Pai, de novo eu pequei. E Ele, como um bom Pai, Ele vai dizer: de novo eu te perdoo, filho, como sempre perdoei. De novo eu te perdoo, filho, como sempre eu perdoei. Como sempre eu perdoei. Só que o perdão do nosso Deus não é um perdão que carrega a história e a qualquer momento nos lança em rosto. É um perdão que nos reconstrói. É um perdão que nos restaura. É um perdão que nos devolve a convicção da eternidade. É um perdão que nos faz sentir filhos de Deus. É um perdão que nos muda. É um perdão que nos muda. É um perdão que está além da nossa compreensão. A gente não perdoa o nosso próximo. A gente não perdoa quem nos ofende. A gente não perdoa. Mas as nossas atitudes são como ofensas graves feitas contra o próprio Deus, mas elas não nos geram dor. Mas mesmo assim Ele nos perdoa. O que eu estou sentindo não é porque você foi perdoado. O que eu
estou sentindo é porque eu fui perdoado. Olho para mim e sei que eu fui perdoado. Eu sei que eu fui perdoado. Eu sei que eu fui curado. Aleluia. Eu fui liberto do poder do pecado. O pecado dominava a minha vida. Ele é a essência da minha vida. Hoje eu sei que o pecado é a possibilidade deste corpo corruptível, deste corpo que se desfaz com o passar do tempo. Eu sei que o pecado é uma possibilidade, mas eu sei que no fim da minha vida também virá o fim do pecado na minha vida. Porque quando Cristo soar a trombeta, ou quando eu encerrar a carreira, após ter combatido o bom combate e guardar a minha fé, eu sei que livre estarei do pecado para sempre, livre estarei do pecado para sempre, para sempre. Não haverá mais crises em mim, não haverá mais crises existenciais em mim. Eu estarei livre. Essa liberdade vai durar quanto tempo, pastor? Para sempre. Para sempre. Não é como um celular que você compra hoje e quebra. É para sempre. Vinícius, olha aqui para mim, Vinícius. É para sempre. O que eu estou te falando é para sempre. Não é para amanhã, para a semana que vem. É para sempre. E essa graça que nos transforma. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque eu fui alcançado por ela, Pai. Eu tenho convicção de que o seu amor me alcançou, Pai. Eu tenho convicção que o seu perdão chegou ao meu coração, Pai. Obrigado, Pai. Apesar, Senhor, deste meu corpo, apesar das minhas ações, apesar, Senhor, da crueldade que enche, que Deus inflama os teus ossos, eu sei que a sua graça se manifestou em mim. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai. Eu sinto Deus não por aquilo que eu posso receber nessa vida. Eu sinto Deus por aquilo que eu já recebi nessa vida e por aquilo que eu receberei na futura. Isso é suficiente. Isso não é o Espírito do mundo. Isso é o Espírito de Deus. Isso é o Espírito de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor. Dá-nos paz. A tua presença nos dê paz. A tua presença nos dê paz. A tua presença
tua presença nos enche. A tua presença nos enche. A tua presença nos enche. A tua presença nos enche. Nós vamos fazer uma canção diferente aqui. Não vai ter nenhum cantor cantando aqui no microfone, muito menos eu. Montanha vai estar cantando aí o Glória para a Cruz. Quebrantado. Você vai cantar isso todo lugar. Podemos fazer isso? Podemos fazer isso? Você vai fechar os seus olhos aí, você vai cantar. Pode ir, tudo aí. Amém.
Graça. E o que é essa graça? É sobre ti. É ela que te sustenta. O que graça? É ela que te sustenta. É ela que nos fortalece. É ela que nos encoraja diante dos nossos medos. Tem uma sexta-feira de paz. Lembrando que neste domingo nós não temos escola bíblica. Nós não temos escola bíblica. Amém? Nós não temos escola bíblica. E sexta-feira, coinonia, nossa irmã Mara e do seu servo Rogério. Ok? Coinonia na casa da nossa irmã chefa Mara e do servo dela Rogério. Ok? Glória a Jesus. É o Rogério. E ainda fala bem grosso, né? Aleluia. Deus te abençoe. Gente, mais dois recadinhos, vocês que estão dando aos domingos, né? Próximo dia 6, trabalho com as crianças. E dia 13 também, né? Trabalho com as crianças. E nós temos uma data especial aí para você, mulher. Todas as mulheres. Dia 19 vai cair numa sexta-feira. Dia 19 agora é no próximo mês. Vai cair numa sexta-feira. Nós vamos estar fazendo uma reunião. Estaremos fazendo uma reunião aqui com todas as mulheres. Oração. Vamos compartilhar. E o tema que vai ser tratado nesta sexta-feira tema é o que fazer enquanto se espera. Esse é o tema. O que fazer enquanto se espera. Vocês sofrem disso? Vocês têm alguma dificuldade com isso? O que fazer enquanto se espera? Tá? Sexta-feira, dia 19, nós estaremos fazendo esse encontro de edificação com as mulheres. Vamos estar passando mais detalhes no domingo. Então já coloca na sua agendinha aí, dia 19. Ah, pastor, mas está tão corrido e tal, final de ano. Eu sei que vai estar corrido para muitas irmãs e tal, mas é um pouquinho longe do Natal. Você vai estar vivendo já de férias coletivas, sem maridão. Então não vem com história não. O máximo que você vai fazer vai ser viajar e depois de diante, tá bom? Então, dia 19 nós vamos ter encontro com mulheres com este tema, o que fazer enquanto se espera. Amém, Márcia? Amém, Priscila? O que se fazer enquanto se espera. Elas vão estar aí pegando os seus nomes, você que vai participar, te dando orientação de como vai fazer, o que você tem que fazer para estar aqui conosco nesse dia. Tá bom? Dia 19, às 19h30, perdão, às 19h30, vamos estar aqui para a glória de Deus. Tá certo? Deus abençoe a tua vida. Tenha uma noite de paz. Fiquemos todos em pé. Vamos para as nossas casas, para os nossos lares, para o nosso aconchego. Ai, Jesus amado, obrigado, Senhor. Tem algumas reuniões, Valtinho, acho que você pensa a mesma coisa, né, Valtinho? Eu penso assim: puxa, Deus poderia me arrebatar, cara. E hoje não é por conta daquilo que aconteceu, não é por conta do meu coração. Sabe, irmão? É do meu coração. Só para mim aqui, ó. Eu tenho sim aqui, eu sim, por quê? Meu coração. Se Jesus pudesse me levar agora, oh Senhor, como Senhor. Já pensou isso? Já pensou isso? Já pensou, meu Senhor? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Abençoe os meus irmãos que aqui estão, Senhor. Dê a eles uma noite de paz, uma noite de vitória. Ah, Deus, uma noite que Teu Espírito os encha. Teu Espírito os encha de forma sobrenatural para chegar em casa, Senhor. E eles continuem pensando na Sua graça. Na Sua graça, Senhor.
Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por este culto, em nome de Jesus. Amém. Que grande amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de vós, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída. Que o Senhor abençoe o teu pão, a tua água de cada dia. Que o Senhor faça com que a luz do seu rosto santo resplandeça sobre ti, e sobre ti ele te dê muita paz. Ele te encha, hoje e sempre, dá muita paz, desde agora e para todo sempre. Quem concorda, diga comigo. Amém.